Queria que você abrisse a sua Bíblia ou acompanhasse comigo, ou abrisse seu aplicativo do seu celular, as diversas maneiras que os irmãos têm para acessar a Bíblia, e graças a Deus por isso. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16, como já havia falado anteriormente, são mais de 35 milagres e, por incrível que pareça, a gente vem caminhando até o domingo passado sem mergulhar em nenhum exemplo, até que Deus nos trouxe a palavra no domingo passado, e hoje nós queremos falar também sobre o leproso. E quero deixar como tema dessa mensagem a graça ao rejeitado. A graça de Deus ao rejeitado. A citação de Mateus e Marcos, eu vou usar a citação de Lucas por apenas uma referência. Pela visão de que Lucas ele vai trazer um conhecimento mais médico. É essa a única diferença que eu vou usar. Mas vocês podem ler as referências de Mateus 8 e Marcos 1, que vai citar o mesmo texto. Vamos ler juntos aqui? Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Nós não queremos interpretação literária, nós queremos iluminação do teu Espírito. Aplica em nossos corações, em nome de Jesus. Irmãos, o contexto desse episódio é o contexto que Jesus vai, olhando na perspectiva de Mateus, ele vai falar sobre o sermão, ele vai concluir o sermão, e após a conclusão do sermão, o sermão da montanha, ele faz também um milagre maravilhoso com relação à própria pesca, e nesse contexto, Jesus ele acaba descendo do monte e vai para um lugar específico que alguns relatam que poderia ser ali próximo de Cafarnaum, mas não há um registro específico sobre isso. Mas ele vai e desce o monte após ensinar muito, expor ali todas as bem-aventuranças, e muitos seguem ele, muitos rejeitados, muitas mulheres, muitas pessoas com doenças, muitos pobres, pessoas excluídas, e seguem a Jesus pelas palavras que ele ensinou, pela forma em que o Senhor, com esse ensinamento, trouxe esperança para as pessoas. Jesus, com essa atitude de ensino, vai quebrar todos os preconceitos, ele vai, inclusive, surpreender os seus ouvintes, trazendo uma mensagem diferente de boas novas, de bem-aventurança, e aqueles que estavam completamente sem esperança, ele traz esperança, aqueles que estavam quebrados, ele traz um abraço amigo, ele vai acolher os perdidos, ele vai curar os enfermos, ele vai apontar para a restauração de todas aquelas pessoas
que estava seguindo. Mas o texto diz que um homem, esse certamente foi movido por tudo que ouviu, certamente ele encheu seu coração de esperança, e a Bíblia diz que esse homem, ele vai ao encontro de Jesus, em meio à multidão. Nós sabemos de muitos detalhes com relação ao leproso, a tudo que a lei mosaica, ela ensinava sobre a questão da lepra, todas as dificuldades de viver de uma pessoa que estava passando por uma doença tão terrível e tão excluída do convívio social. Eu creio que aquele homem, que diz o texto que após Jesus descer do monte, ele segue Jesus no meio da multidão. Não sei como que aquele homem não foi visto pela multidão, até porque o leproso, ele precisava manifestar fisicamente e de forma auditivamente para todos, de que ele era leproso. Eles saíam gritando, dizendo, sai, 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 leproso, leproso, e as pessoas se afastavam. Eles tinham que estar com o corpo todo coberto, menos o rosto, para que as pessoas pudessem ver que realmente eles tinham um traço de lepra. Não sei como é que aquele homem se infiltrou no meio daquela multidão e não foi percebido por ninguém, e como ele também correu riscos, porque um leproso, ele ficava afastado, ele gritava para ninguém ter contato com ele. Segundo alguns relatos, principalmente do historiador Flávio José, ele diz que os leprosos, as pessoas que eram misericordiosas com os leprosos, chegavam em determinadas praças em Jerusalém, deixavam o alimento e saíam para que os leprosos pudessem ir àquela praça e pegar o alimento de cada dia, para não ter contato com elas. Mas aquele homem estava assim invadido por uma esperança tão grande que ele não avaliou os riscos, inclusive o risco de vida, porque ele não poderia tocar nas pessoas, ele não poderia tocar nas coisas, ele não poderia aproximar das pessoas. Era uma pessoa extremamente proibida da vida social. Então as barreiras que foram levantadas e que eram barreiras absurdas para um leproso, não foram suficientes para aquele leproso. Ele estava ali repleto de fé, ele estava ali certamente agraciado de ternura, ele estava cheio de compaixão, porque todo o ensinamento de Jesus, todo o esboço, todo o escopo do ensinamento das boas-aventuranças de Jesus era mostrando o quanto a misericórdia, a compaixão e a graça de Deus pelo perdido era estendido e era para alcançar todos. Era um homem intocável. O leproso era alguém intocável. Quem tocasse ficava imundo. E havia todo um rito, havia toda uma dificuldade para a vida social, havia toda uma complexidade da doença, que no decorrer do tempo, graças a Deus, a ciência veio trazer que não havia tanta contaminação assim. Mas na visão judaica, no livro, principalmente Levítico, vai trazer a doença de lepra somada com todas as doenças que eram manifestas na pele. Queimadura. Eu acho que as próprias feridas que saíam, se alguém manifestasse essa prelis, que era do grego a palavra lepra, essa diferença da pele, ela precisava passar por um período de afastamento, até comprovar que ela de fato estava curada. Mas enquanto isso, ela estava excluída da sociedade. Lucas vai dizer que o estado desse homem, é por isso que eu citei Lucas, no versículo 12, vai dizer que ele era um homem coberto de lepra. Isso significa que a lepra já estava em um estado muito avançado. E esse avanço da lepra chega ao ponto, inclusive, de consumir, ao ponto de chegar até os ossos. E era um estado muito avançado daquele homem. E a Bíblia vai nos trazer
que essa doença, na visão do Velho Testamento, do Antigo Testamento, era uma visão que se relacionava muito ao pecado, ao ponto, inclusive, de alguns momentos, ela se relacionar até à ira de Deus. Para determinados indivíduos, eles eram afetados com a lepra, porque chegou a um nível de malignidade tão grande que a ira de Deus se levantava contra elas, e elas acabavam adquirindo a lepra, para que pudessem ser, de uma forma ou de outra, sanado esse grau de malignidade. A gente vai encontrar no Antigo Testamento vários exemplos. E aqui esse homem está em um estado muito elevado. E Lucas vai dizer que o seu corpo estava cheio de lepra. Cheio de lepra. Lógico que nós precisamos levar em consideração, eu fiz rapidamente aqui, acho que um gráfico, que as consequências da lepra era não só física, não é? A doença trazia febres altíssimas, trazia dores musculares, alguns perdiam parte do corpo, porque era consumido pelas feridas, mas havia também o aspecto da consequência social. Eram indivíduos que viviam em cidades refúgios, não conviviam socialmente com as pessoas, eles eram afastados e destituídos da família. Se fosse um homem casado, era afastado da mulher. Inclusive a lei justificava para essas situações até o divórcio, na visão lá de Levítico. E era uma pessoa que estava completamente afastado do seu convívio social. Os leprosos, eles eram considerados como impuros. Então eles tinham que estar afastados de todo mundo, não havia nenhuma possibilidade de se relacionar com as pessoas, e se alguma forma um leproso fosse visto em contato com alguém, era apedrejado, era morto, ou seja, era uma exclusão total social. Sem contar o próprio aspecto também religioso, que para a visão judaica, lógico que isso vai trazer também, não só de forma negativa, mas também positiva, a ideia da contaminação. Então, no conceito da própria cultura religiosa judaica, o leproso ele tinha que ser afastado para que não contaminasse outros, não é? Quem sabe aí trazer uma pandemia local, né? E era feito todos esses ritos. Mas nós vamos encontrar algumas pessoas de forma específica, por conta de orgulho, por conta de derramamento de sangue, por conta de perjúrio, de lascívia, receberem a punição da ira de Deus com lepra. Era uma forma também das pessoas terem uma disciplina da parte do nosso Deus. Mas acima de tudo, esse conceito das consequências da lepra traz primeiramente a ideia do pecado. E é nessa realidade que o Senhor vai falar aqui, trazer nesse episódio a história desse homem que está completamente com o corpo completo de lepra. Ele vem colocar nesse contexto o pecado. A lição principal da lepra é o pecado, porque o pecado ele causa uma total destruição, não apenas física, não apenas social. E aí eu trago um outro gráfico, que é a ideia do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele relaciona 7 características ou razões pelas quais o símbolo do pecado é muito visto na lepra, e ele vai dizer que a lepra ela é mais profunda do que apenas a doença na pele. A lepra é um pecado, ou é relacionado não apenas a uma doença dermatológica, mas a lepra é um pecado espiritual. É um pecado que vai ser mais profundo, porque é relacionado à doença, não apenas com uma doença superficial, mas o pecado é uma doença muito mais profunda. Por isso que há uma relação entre lepra e o pecado. E Hernandes Dias Lopes vai também dizer que a lepra, ela separa as pessoas. Assim como primeiramente ela separa, o pecado separa a gente de Deus, o pecado separa a gente uns dos outros, a lepra tinha esse poder de trazer, de certo modo, o afastamento das pessoas no seu convívio social.
ele vai dizer também que a lepra é muito, o pecado é muito pior do que a lepra, porque a lepra é algo que traz uma certa insensibilidade no corpo, no toque, no tato, mas o pecado vai trazer uma insensibilidade completa, uma anestesia e uma calcificação na vida da pessoa com Deus. E Hernandes também vai dizer que o pecado é pior do que a lepra, porque a lepra deixa marcas, que podem de uma forma ou de outra serem restauradas e purificadas. Mas o pecado traz marcas, não apenas no corpo, não apenas na alma, mas trazem marcas no espírito. E ele também vai dizer que a lepra, o pecado é muito pior do que a lepra, porque a lepra contamina, mas o pecado consome, ele destrói, ele corrói, ele é contagioso. E é por isso que Jesus está falando sobre a lepra, porque essa condição de um homem leproso é a condição de qualquer homem perdido que não tenha Cristo. A lepra também deixava as pessoas impuras, mas pior do que a lepra é o pecado, que afasta completamente o homem de Deus. A lepra matava o corpo, mas o pecado mata o espírito. E o pior de tudo é que havia uma cultura no meio, principalmente, sobretudo, do contexto das famílias dos fariseus, quando, de uma forma ou de outra, adquiria qualquer tipo de doença que fosse caracterizado pela epiderme, pela pele, havia as lepras maquiadas, ou o maquiamento da cura das lepras. E essas pessoas, orientadas por alguns distorcidos sacerdotes e fariseus, faziam um maquiamento na pele, não sei qual tipo de produto que colocavam para que a pele pudesse esconder a lepra. E Flávio José vai dizer que é o maquiamento da lepra. Era algo que acontecia entre o próprio grupo dos fariseus, quando porventura alguém da sua família era assim contaminado com a lepra, eles usavam desse artifício. Parece que a história da humanidade é sempre a humanidade tentando trazer um maquiamento ao pecado. A gente está sempre querendo colocar panos quentes no pecado. A gente está sempre querendo colocar alguma coisa para esconder o pecado, para distorcer, para adulterar, para modificar um estado que não é possível modificar sem, de fato, um novo nascimento. A gente é sempre justificando, racionalizando, sempre culpabilizando o outro, inclusive o próprio Deus, porque nós estamos como leprosos maquiados. Mas o interessante não é apenas descrever aqui todas as características da lepra, ou fazer essa correlação com o pecado, que é muito pior do que a lepra. O que nós precisamos olhar para esse texto e examinar é que, graças a Deus, na ciência e na capacidade que nós temos hoje de buscar os meios para restaurar e para curar as pessoas, graças a Deus que desde 1841, não é? O Hansen, Gerhard Hansen, um cientista, ele consegue trazer uma concepção diferente sobre a lepra, por isso que traz o conceito da doença de Hansen, e ele passa a dizer que não é bem tão infecciosa como se pensava, e que hoje há cura, há meios para que possa se restaurar, e graças a Deus por isso. Mas nesse contexto em que estamos lendo, a lepra ainda era algo que era incurável. E pior do que ser incurável, era algo que era intocável. Era intocável. Alguém que tocasse um leproso era alguém que estaria contaminado tanto quanto. Mas o que eu quero pensar hoje, um pouco, além de trazer esses princípios, é pensar na atitude de Jesus e na atitude do leproso. Olhando primeiro a atitude do leproso a partir do versículo 12, que diz: estando Jesus em uma das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus,
prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes: se quiseres, podes purificar-me. Esse milagre, irmãos, nos ensina muito de como a esperança vence o medo, como a fé vence a incredulidade, como o milagre vence a impossibilidade. E esse texto vai nos chamar a atenção, primeiro, para a ideia que esse homem teve de se aproximar do Senhor Jesus de forma humilde. Lucas vai dizer que ele chega diante do Senhor já prostrando-se o rosto. E a gente não sabe, como eu já falei, como é que ele chega até Jesus diante de uma doença que era muito mal vista, mas ele vem a nos ensinar tudo aquilo que parece que é contrário ao que estamos ouvindo nos nossos dias de hoje. Alguém sempre nos ensina a chegar diante do Senhor determinando a nossa cura, estabelecendo uma posse daquilo que nós devemos fazer, chegando diante de Deus, reivindicando diante de Deus a nossa cura, e nós somos ensinados de forma muito distorcida a ter esse comportamento, e as pessoas se sentem no direito de chegar diante do Senhor, determinar, tomar posse, reivindicar, como se o Senhor fosse seu serviçal. Se essa teoria, que a gente não pode chamar de teologia, ela é muito bem evidenciada no coração do leproso, certamente ele chegaria diante de Jesus e diria: você ensinou todas essas coisas, você falou de todas essas maravilhas, agora eu exijo, eu reivindico, eu estou colocando você contra a parede para que você me cure. Mas não é bem o comportamento desse homem, que chega humilde, aquebrantado, implorando uma bênção. Porque quando se prostra, ele sai da possibilidade dele ter qualquer vestígio e meio de ser curado, e põe no outro, e no outro, o outro específico, que ele vai chamar de Senhor, que ele vai reconhecer como o único capaz de fazer o milagre naquele momento. Quando ele se prostra diante do Senhor, ele vai esvaziar todas as suas possibilidades de ser curado, e põe no outro, no Senhor, que pode e que tem a capacidade de curar, a possibilidade de curá-lo. Mas essa prostração, esse reconhecimento em terra, também manifesta a ideia de que, se porventura esse Senhor, que é capaz, que é suficientemente Deus para fazer esse milagre, não quiser, eu o reverencio do mesmo jeito. Por isso que ele usa o reconhecimento da deidade de Jesus, que Mateus vai falar no capítulo 8, versículo 2, que ele chega diante do Senhor e o adora. E aí disse para o Senhor: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Tanto Marcos, quanto Mateus, quanto Lucas, eles são unânimes em registrar que esse homem aproxima do Senhor Jesus, se curva em uma atitude de humilhação e humildade e adora. Nós já ouvimos relatos bíblicos de um outro episódio bíblico em que Jesus dá a oportunidade do indivíduo dizer o que precisava. E vocês recordam a isso? Jesus chega para aquele indivíduo que está enfermo e diz: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? São essas perguntas que constrangem todos nós. São essas atitudes que compõem o ser de Jesus que a gente fica sem jeito. Se eu sou um paralítico e preciso ser curado, como é que ele chega para mim e pergunta: o que é que você quer? Como é que um leproso chega com aquele que é o único capaz de curar o que é intocável,
e diz: se o Senhor quiser, se quiseres, se desejares, eu posso ser curado. Irmãos, no que diz respeito aos pilares da fé cristã, naquilo que diz respeito aos atributos de Jesus, como de compaixão, de amor, como a sua graça, é impossível não ser estendido ao pecador. Por isso que o evangelista Mateus, no capítulo 9 de Mateus, vai dizer que havia uma grande multidão e Jesus, cheio de compaixão, curava. Quando esses atributos são questionados, pode ter certeza que da parte de Deus, da parte do seu Filho e do seu Espírito, esses atributos serão evidenciados. Jamais alguém que se prostra diante do Senhor humilde vai receber de Jesus uma rejeição. Isso vai de encontro ao seu atributo de compaixão e graça e perdão. Jamais alguém vai chegar diante do Senhor se prostrando, dizendo das suas mazelas, das suas malignidades, e vai encontrar da parte de Jesus uma rejeição, uma renúncia. Ele sempre vai dizer: claro que eu quero, sim, eu quero, seja curado, seja perdoado, porque ele não pode contradizer a ele mesmo. Mas aqui nós estamos refletindo a atitude dele, do leproso. Ainda não é a atitude de Jesus. E ele reconhece que Jesus é Deus, porque essa expressão Senhor era apenas usado para Javé. Ele reconhece que a cura pode vir do Senhor, mas ele coloca a condicional na pessoa de Jesus. Se o Senhor quiser. Ora, falar para um doente se ele quer ser curado, você vai sempre ouvir do doente dizer: eu quero. Eu creio que essa é a grande dificuldade que nós estamos vivendo no nosso contexto, e foi muito bem explorado na palestra na sexta-feira, de que nós estamos repletos de humanismo, de hedonismo. As coisas precisam funcionar na nossa perspectiva, na nossa ética, no nosso querer, na nossa vontade, e eu creio que eu não estivesse naquela condição, eu dizia: Senhor, eu quero ser curado, e o Senhor pode. Eu nunca colocaria essa posição diante dele, eu nunca colocaria no meu coração o condicionamento se ele quisesse ou não, porque poderia correr o risco de ele não querer. Mas quando ele condiciona, ele tira o foco dele, da sua mazela, da sua insignificância, de todo o seu sofrimento. Ele se esvazia de si mesmo e diz assim: poxa, eu sou alguém que sou excluído no meu convívio, eu sou alguém que tenho essas misérias no meu corpo, eu tenho a representação dentro da minha sociedade como alguém que é intocável, que é excluído, mas quem sou eu? Não é a minha vontade, não é o meu querer, não é a minha carne, não é a minha cura, mas o que o Senhor quiser. Nós somos convidados, irmãos, a, diante das nossas mazelas, estar colocando diante do Senhor, dizendo: Senhor, mesmo nas minhas mazelas, eu vou continuar me prostrando diante de Ti. O que aquele leproso estava dizendo para o Senhor: Senhor, se o Senhor quiser, e se o Senhor não quiser, eu vou me prostrar diante do Senhor, porque o Senhor é Senhor. É por isso que ele não foi reivindicando nada. Se quiseres, pode me purificar. Ele roga também por misericórdia e pelo poder curador de Jesus. É um contrassenso para hoje, porque se Jesus dessa manhã dissesse para você: o que é que você quer que eu faça por você? Eu acho que, eu também me incluo, a gente vai tirar uma lista, vai dizer: eu quero isso. Mas vamos levar em consideração de que o Senhor está aqui, e de fato está, e de que Ele nesse momento está dizendo para mim e para você: o que você quer que eu faça por você?
Qual seria a sua resposta? Será que seria a resposta para as suas dores? Será que seria a resposta para a sua enfermidade? Será que seria a resposta para os seus sonhos? Ou simplesmente você diria: Senhor, o que o Senhor achar que deve para mim está bom, porque o Senhor vai me dar sempre o seu melhor. Irmãos, o Evangelho é difícil por isso. O Evangelho é difícil porque nós não somos o centro. Jesus não é Papai Noel para te dar presente. Jesus, ele nos chama para novidade de vida. O Evangelho é diferente porque o Evangelho não está centrado em satisfazer as suas vontades. O Evangelho é diferente porque o Evangelho não é um projeto para realizar seus sonhos. O Evangelho é difícil porque ele não está centrado nas suas perspectivas, nos seus achismos, nos seus projetos, no que você é, no que você quer. É por isso que muitos não conseguem viver o Evangelho. Porque o Evangelho, o centro é Cristo. E é vivido com misericórdia. Alguns de nós vamos ter que lidar com nossas enfermidades físicas. Vamos ter que lidar o tempo todo com essa doença porque não vai ser curada. Ela é parte do processo do tratamento de Deus. E aí? Você não vai seguir mais? Pode ser que muitos de nós vai concluir a sua história de vida nessa terra sem alguns sonhos serem realizados. E aí? Não vai continuar seguindo a Jesus? Pode ser inclusive que alguns até digam: mas até hoje a minha vida só tem sido lutas. E eu posso até dizer para você que pode ser que continuem, ou até aumentem. E aí, não vale a pena seguir a Jesus? Se quiseres, pode tornar-me limpo. Lógico que a visão desse leproso é muito mais a cura física, porque ele relaciona a cura, a doença ao pecado. Todo judeu relacionava a lepra ao pecado, não a doença física. E quando ele disse: se o Senhor quiser, o Senhor pode me perdoar. E sendo perdoado pelo Senhor, essa enfermidade vai ser sanada. E por que eu afirmo isso? Eu afirmo porque a palavra limpo, do grego, significa muito mais uma ligação da pureza espiritual do que da pureza física. Então, quando ele diz: se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo, ele estava simplesmente dizendo para o Senhor: Senhor, essa doença que eu tenho no físico, que poderia ser qualquer uma outra, é fruto da doença espiritual. E por mais que essa doença física não seja restaurada, se assim o Senhor não quiser, eu preciso ser limpo da doença da alma, a doença do espírito, que é o pecado. Eu acho que a gente precisa ter esse mesmo entendimento na caminhada cristã. Muito mais do que as doenças físicas que nós podemos ter ou adquirir no decorrer da nossa jornada, muito mais do que as doenças emocionais que também fazem parte do esboço da nossa jornada nessa terra. A gente precisa nos aproximar do Senhor todos os dias, pedindo a Ele que nos perdoe do pecado, que é a doença do espírito, e que acarreta dores na alma e no corpo. Mas também tem as atitudes de Jesus, e Jesus vai dizer: e estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Ao contrário de toda a população que de fato excluía e expulsava e apedrejava, Jesus acolhe o intocável. E a primeira coisa que a gente vai encontrar em Jesus
é um olhar de misericórdia pelo pecador. E por que eu afirmo isso? Eu afirmo isso porque na perspectiva de Marcos, no capítulo 1, versículo 41, diz que ele, Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou. Eu quero, seja limpo. E só é movido de compaixão alguém que tem um olhar de misericórdia. Jesus olhou para aquele homem, aquele estado deplorável, que era muito mais do que uma doença no corpo, era um homem que estava completamente destituído de Deus, e com seu olhar de misericórdia e de grande compaixão, estendeu a mão. Porque para Jesus ninguém era indigno, e ele veio justamente para cuidar, para curar, para assistir, para salvar aqueles que estão perdidos. É por isso que alguns determinados grupos sociais não conseguem compreender, até porque há muitas vezes um extremismo da nossa parte, eu digo da nossa parte no sentido de igreja no Brasil, de excluir determinados grupos sociais e ser veemente em relação a essa exclusão, quando na realidade todos são dignos de receber o acolhimento do Senhor, mas não aceitar o seu pecado. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar o pecado, nós precisamos acolher o pecador. Todos são dignos da compaixão do Senhor. E a gente precisa falar isso, a gente precisa desmistificar isso, porque nos colocam em uma multidão de iguais, e as pessoas sempre nos olham da mesma forma. Já compartilhei isso com os irmãos, em um grupo de pessoas que a gente estava dando uma orientação, e tem um rapaz que tem uma identidade de gênero bem diferente, e ele falando, porque crente é tudo assim, crente é tudo assado, e eu olhando para a cara dele, e um dos colegas ali disse assim, rapaz, você está desrespeitando até o pastor, que nunca te agrediu, nunca te desrespeitou, sempre aceitou a identidade que você tem. Aí ele abaixou a cabeça e disse, pastor, realmente o Senhor é uma exceção. Temos que aumentar as nossas exceções. Temos que mostrar a todas as pessoas, não apenas esses que adotam um LGBT+, que aí, tudo mais, mas qualquer um. Podemos dizer para eles que eles são amados do Senhor, não aceitando os seus pecados, suas práticas, mas acolher com amor, com escuta, com atenção, com dignidade e compaixão. E eu olhei para ele e disse, isso não quer dizer que eu não te aceite, eu vou sempre te aceitar. Agora, não me pergunte se eu concordo, porque eu vou sempre discordar. Nós seremos chamados nesses últimos dias a proclamar a nossa fé com um olhar de compaixão e misericórdia do Senhor, mas também com um olhar de justiça. Seremos desafiados, já estamos sendo desafiados nas nossas relações interpessoais para mostrar a autenticidade que temos do Evangelho, que é sim um Evangelho de amor, mas também de justiça. E seremos todo o tempo chamados a refletir sobre isso e precisamos nos posicionar, desmistificando alguns equívocos e reafirmando as verdades. E o texto vai dizer que a segunda atitude de Jesus, além de um olhar de compaixão, é que Jesus, ele estende a mão, e o original vai dizer que ele não apenas toca, mas ele o abraça. Os três evangelistas eles vão concluir isso, que a palavra toque é a palavra cingir, é a palavra envolver em abraço. Então Jesus olha para aquele homem, diz, eu quero sim, vem cá, dê um abraço no homem. Era o puro tocando o impuro, e o impuro tornando-se puro, sem o puro se tornar impuro. Os irmãos entenderam? Vou falar menos filosoficamente. Jesus santo toca no leproso pecador.
O pecador se torna santo sem o santo se tornar pecador. Abraçou, vem cá, eu quero. Imediatamente o impuro se tornou puro. No dia em que Jesus me alcançou, Ele fez esse milagre na minha vida. Ele disse: venha para cá, miserável, pecador, leproso, e eu te abraço. O abraço da graça, o abraço do perdão, o abraço da salvação, e me tornou santo, em santificação. E abraçou. Não existe resistência do pecado quando alguém é abraçado pela graça salvadora. Por isso que a gente olha para certas pessoas e diz: mas fulano era miserável. Mas rapaz, como é que a pessoa transformou daquele jeito? Sem terapia, sem nada, só com um toque curador de Jesus. Como isso aconteceu? Muitas vezes a família não consegue entender, mas como era essa pessoa desse jeito, agora foi diferente, não é? Poxa, está diferente. Muitas vezes permanecemos em tal profunda cegueira que a gente nem sequer tenta se aproximar para saber por que aquela pessoa mudou tanto. Só vê o impacto, mas não tem nenhuma curiosidade de falar assim: mas fulano, o que é mesmo que está acontecendo na sua vida que está mudando? Não, fulano está mudando. Olha, e se as pessoas não estão falando isso para você, é preocupante, viu? Se esse convívio que você está tendo com as pessoas não diz para você: fulana, você é diferente, se preocupe, porque você pode estar muito semelhante. E nós fomos chamados para ser diferentes. Sabe por quê? Porque todos os atributos, todos os adjetivos que o Senhor nos traz é diferente do comportamento, da atitude, do perfil do mundo. Ele diz que o mundo é treva, você é o quê? Luz. Treva não pode dizer: você está parecido comigo, luz. Nunca, nunca. Desligue todas as luzes do seu quarto, da sua casa, e ligue apenas um fósforozinho que você vai ver que é incompatível às trevas afetar e influenciar a luz. Portanto, é preocupante se as pessoas não veem você diferente. Não é ver você esquisito, não é ver você estranho, é ver você diferente. E diferente que atrai. Não era isso que acontecia quando o povo, a igreja vivia tão profundamente a comunhão, lá em Atos capítulo 2, que caía na graça do povo. É aquela coisa que a pessoa já fica na segunda-feira esperando. Eu estava esperando passar o final de semana, colega, para eu falar com você, que eu sei que você tem uma palavra diferente, porque você é uma pessoa diferente. Eu quero falar com você, estou aqui agoniado, tem um problema aqui para resolver, eu estou ligando para você, minha irmã, minha prima, meu tio, sei lá o que for, porque eu sei que você vai me dar uma palavra diferente. Irmãos, é o mundo falando para você, para que você entre com ousadia e fale mesmo, e traga à existência as palavras do Senhor. Mas a gente vê essas coisas, acha que é empatia, é coleguismo. A gente não consegue olhar essas coisas como o Senhor falando para a gente: vá mais fundo, se aproxime um pouco mais, compartilhe mais da minha graça. Jesus abraça, e Ele sim, porque Ele quis, tornou aquele homem puro. Como é que aquela multidão viu aquela situação? Como aquelas pessoas viram aquela pessoa que era impura, pele, mau cheiro, tudo. O puro tocou no impuro, o impuro ficou puro. Que coisa maravilhosa. Eu acredito, e aí é conjectura minha, que as pessoas pensaram até de olhar na pele de Jesus, se Jesus foi contaminado. Mas como é que pode? Ele é um leproso, esse homem me abraçou, mas não via nada, a pele limpinha.
Aí e o leproso? Tá puro também. Lógico que Jesus, para orientar essa situação, ele vai trazer uma abrangência por dois aspectos. Quando ele manda ir até o sacerdote, ele vai cumprir um compromisso judaico, que a declaração tinha que ser do sacerdote, porque o sacerdote tinha as funções medicinais também. Então ele vai dizer: não, você está puro, você não está mais trazendo contaminação para ninguém. E acima de tudo, precisava também do testemunho do sacerdote de que aquele homem foi curado. Então a abrangência da cura vai além do próprio leproso, alcança todas as pessoas como testemunha. É um testemunho eficaz. Olhe, vá, não conte nada para ninguém. Mas você já pôde experimentar na vida com Deus aquela coisa que você não precisa falar, mas todo mundo vê? Não falou nada para ninguém. Como? Não precisava o leproso falar nada, todo mundo estava vendo. Como é que aquela mulher, se ele fosse casado, ia ver agora aquele homem? Como aqueles filhos, se ele fosse um pai de família? E se ele tivesse família, como aquela família agora ia ver? Mas como é que é? Você não estava assim, todo já com roupa, em alto estado já, deplorável? O que foi que houve? Sem aquele homem falar nada, sem aquele homem precisar falar nada, porque os milagres que o Senhor opera, por si só já se falam. É por isso que a minha vida e a sua vida é um testemunho vivo, porque é um milagre que Jesus fez. Olha para você, você está mudado. E eu fico muito feliz quando eu testemunho alguém falar da mudança do outro. Poxa, louvado seja o nome do Senhor. E principalmente quando eu faço parte desse processo, quando eu percebo quem era a pessoa e como a pessoa está, e eu digo: poxa, que coisa boa, vi quem era fulano e sei como é que fulano hoje está. Senhor, continua operando essa transformação. O pecado, eu quero concluir. O pecado é a pior lepra. Pois enquanto a lepra afasta as pessoas, o pecado afasta de Deus, de outras pessoas, e ainda conduz o indivíduo para a morte eterna. Nós temos o remédio para tantos leprosos, que muitas vezes nós estamos nos relacionando com eles como se eles fossem intocáveis, que estamos muitas vezes nos distanciando, discriminando. Não cabe mais. Eu lembro que criança ainda, quando jogava bola na rua ali, meu avô, a gente jogava bola, eu estava no meio também, e a bola batia na casa de meu avô pegava a faca, cortava a bola, dizia: rebanho de incrédulos. Eu estava no meio. E aquilo o pessoal dizia: poxa, seu Manuel, nunca vou ser crente igual ao seu Manuel. A gente muitas vezes exclui as pessoas, sobretudo essas pessoas que estão pensando diferente da gente. Muita gente a gente está excluindo. Não, porque fulano pensa assim, eu não quero conta. Mas ele é um leproso, ele precisa ser tocado pela graça salvadora. Ah, mas fulano, e eu digo para os irmãos, eu creio que os irmãos têm essa experiência também, muitos desses são completamente carentes, feridos. A gente, quem presenciou o batismo dos irmãos ali em Roma, viu um testemunho de uma pessoa que por si só confessou seus pecados e começou a chorar, porque quando a graça chega, a pessoa tem que realmente ser confrontada. Se ela vai mudar de vida, vai mudar o comportamento, se de fato aceitou Jesus ou ficou apenas na comoção, no remorso, é outra coisa. Mas quantos de nós conhecemos pessoas que estão vivendo uma vida que afringe completamente os princípios da fé, os valores do nosso Deus, mas quando a gente acolhe, demonstra que estão feridas. E eu digo para os irmãos que nós estamos indo no ápice da sociedade nesse estado.
de tal profunda liberdade, de tal profundo desejo de querer fazer o que quer, que elas, no meio dessa própria liberdade, elas vão se tornar perdidas. Não sei se você já testemunhou alguém que tem uma prática bem diferente do que a palavra nos diz, e diz: eu estou desse jeito e sei que estou errado. Estou errado. Não sei o que fazer. E nós vamos ver e ouvir muita coisa que Paulo vai escrever no capítulo 1 de Romanos, dizer que serão torpezas contra Deus. Não apenas no gênero, mas na moral, no comportamento, nas palavras, nas atitudes. A sociedade está indo para um caos de tão profunda malignidade que nós vamos ouvir e ver tantas barbaridades. Mas vai ser uma sociedade gritando: estou perdido. E você e eu precisamos apresentar Cristo. Se vão se converter, é plano de Deus, mas eu preciso apresentar Cristo. O pecado é a pior lepra, mas ela pode ser curada em Cristo Jesus. Eu creio que o Senhor quer usar a minha vida e a sua vida para isso. Precisamos deixar de nos esconder. Precisamos ter medo do confronto saudável. Precisamos ter, de fato, autenticidade na vida cristã, mesmo que isso venha trazer perdas. Não vamos temer as perdas. Não vamos temer, muitas vezes, os conceitos que terão da gente. Quantas pessoas foram desmistificadas o conceito que tinha de pastor quando me conheceram? Primeiro, porque tem a visão logo que todo pastor é ladrão. Todo pastor é ladrão. E quando começa a conviver e diz: você não é ladrão. Já desconstruiu. E estão cada dia mais forjando um perfil de discípulo de Cristo cada dia mais distorcidos. Culpa até de alguns de nós, mas que a gente no convívio precisa mostrar Cristo. O mundo está nos chamando para essa posição. É por isso que a proposta da igreja e a proposta para esses últimos dias de Cristo é que nós nos tornemos cada dia mais pessoas irrepreensíveis. O repreensível é que não haja nenhuma possibilidade de ser acusado. O mundo vai querer isso da gente. Eu vi uma vez um vizinho falar para mim que é o conceito que muitas vezes as pessoas têm: eu vou para a igreja, no dia que eu for para a igreja eu quero me consertar. E se a gente está tornando as nossas comunidades tão parecidas com o mundo, esse povo vai perder esse princípio. E o que nós estamos fazendo é isso, afrouxando. De maneira que tem gente que diz: na igreja desse jeito, igual no meu vizinho fulano e tal, eu vou não. O mundo está chamando a igreja para um posicionamento. O mundo requer isso de nós. Tudo vai ser muito comum no mundo, o incomum seremos nós. E nós temos que estar preparados para esse momento, que não vai ser um momento fácil, que nem sempre vai ser um momento aceitável, que nem sempre vai ser um momento acolhedor, mas nós somos chamados para isso. Não queira ser aceito na sua comunidade de amigos, de vizinhos, de colegas de trabalho, fazendo a mesma coisa que eles fazem. E nem venha com essa teologia satânica dizendo que a gente tem que fazer de fraco para ganhar os fracos, porque isso não é bíblico. Porque tem muita gente que está nessa: não, a gente tem que fazer assim, porque a gente tem que fazer assado, como o mundo está fazendo, para o mundo se aproximar, a gente se aproximar do mundo. Não é desse jeito. Nós somos chamados a um posicionamento. E eu vou além, irmãos, e já finalizo.
Esse posicionamento que nós precisamos fazer para o mundo global, não apenas no contexto de Brasil, no mundo, vai ser o diferencial de quem é e de quem não é. E a gente já está começando a ver essa diferença. Se o mundo não tem visto você diferente, você está correndo um grande risco de ser semelhante. E o Senhor nos chamou para ser diferente. Em tudo. Em tudo. Tem gente no mundo que diz que acorda e dorme para ganhar dinheiro. Não, é melhor dinheiro. Eu durmo e acordo pensando nas coisas de Deus. Tem gente que só pensa, é coisa da terra. Eu acordo já pensando nas coisas do céu. As pessoas querem fazer tudo que o mundo quer fazer. Eu já acordo pensando em fazer as coisas que Deus quer que eu faça. O mundo diz que é assim, assim, acolá, está certo. A Bíblia me diz que está errado e eu tenho que seguir a igreja. Não há compatibilidade, irmãos. Não há compatibilidade. Ou você vai ser diferente do mundo, ou você vai ser igual. Quem você será? Ou quem você é? Senhor, obrigado porque o Senhor nos traz à memória esse estado da sociedade. São leprosos espiritualmente. Estão em estado deplorável. Estão consumidos pelas suas paixões. Senhor, estão profundamente contaminados de ideologias, de imoralidade, de torpezas, de paixões. Senhor, eles já estão perdendo as suas características de humanos. Tem relações que são piores do que os animais, principalmente relações sexuais, que deveria ser respaldada com tanta pureza, cumplicidade. Hoje estão se vivendo como se bichos fossem. Que determinados bichos têm mais fidelidade. Senhor, o Senhor está vendo esse estado. O Senhor disse em tua palavra que o Senhor está deixando o homem estar levando a esse nível mais profundo de caos, para que compreenda quem são e o estado que estão e se voltem para o Senhor. Não nos deixe cair na contaminação, Senhor, do mundo. Não nos deixe cair no pecado de nos tornarmos semelhantes ao mundo. Não nos deixe, Senhor Deus, cair na tentação de ter as ideologias do mundo. Não nos deixe, Senhor Deus, pensar na perspectiva que o mundo pensa. Não nos deixe falar como o mundo fala. Não nos deixe ter os relacionamentos interpessoais como o mundo vê. Senhor, que sejamos diferentes. E que essa diferença não seja fruto da esquisice, nem que seja nada que venha trazer, Senhor Deus, de forma abrupta, Senhor Deus, tudo que o mundo acha que a gente é doido, que a gente é pirado, porque a gente consegue, ó Pai querido, com muito radicalismo impor isso. Não. Que a nossa mudança e que o nosso testemunho de vida, quem somos, seja fruto de muita compaixão para com os perdidos. Que não nos vejam como esquisitos, como radicais. Na sua palavra, sim, sempre inquestionável, mas compassivos, tolerantes para os diferentes. Mas que o mundo veja Cristo em nós, que possamos atrair, Senhor, principalmente aquelas ovelhas que ainda não estão no teu aprisco, que ouçam a voz do Senhor através de nós e que venham como boas ovelhas que obedecem à voz do bom pastor. Que nós tenhamos consciência do estado que o mundo está, que vejamos com olhar e discernimento, Senhor Deus, apurado, depurado pela tua palavra, e que a gente não ceda, que não sejamos seduzidos de hipótese nenhuma, por mais que isso implique
em exclusão, por mais que isso implique inclusive em perseguição, Senhor, nos prepara para esse dia, mas não nos deixa apostatar da fé. Ser com cada um de nós, nos ajuda, em nome do Senhor Jesus.